bem legal, né? E essas dificuldades também da legislação hoje também já é superado, porque a gente tem a resolução e a lei, né, da telesaúde também no Brasil, né? E como é que Exatamente. você se adaptou na questão do exame físico, que é outra, é assim, é a coisa que os nossos colegas médicos, né, e nós também, né? Eu sou professor de semiologia, né? Então, no início eu também ficava meio assim, né? Como é que foi se adaptar a fazer uma teleconsulta sem o exame físico? Essa, esse é um tema muito interessante, porque acho que tanto os médicos ficam, nós médicos ficamos preocupados de não fazer o exame físico completo, e os pacientes também, num primeiro momento, tiveram essa preocupação, né? Mas não vai me examinar? Então, essa, essa era uma preocupação inicial, tanto minha, quanto também dos pacientes. Uhum. E aí, como é que eu lidei com isso, né? Eu comecei a pensar, Asdrubal, e eu acho que para muitas especialidades isso funciona, e na minha é assim. Eu comecei a pensar assim: o exame físico é importante na minha especialidade? É importante. Então, a gente consegue, ouvindo o pulmão da pessoa, perceber coisas ali, né? Ouvindo com o estetoscópio, coisas que são importantes, que podem ter uma relevância ali no caso. E aí, depois que eu respondi essa pergunta, que sim, o exame físico é importante, eu pensei assim: quantas vezes o exame físico muda a minha decisão? A decisão que eu já estava Uhum. pensando ao conversar com o paciente. E aí eu comecei a entender, e depois eu sei que isso já está, inclusive, escrito em vários livros de semiologia médica e tal, que a grande maioria dos diagnósticos vem mesmo da história, né, da conversa. E se a gente faz uma história bem feita, se a gente tira uma história bem feita, e na telemedicina eu até percebi que eu estava fazendo histórias ainda mais completas e mais minuciosas, a chance do exame físico definir tudo, mudar tudo, era muito pequena. Então eu comecei a perceber assim, o exame físico é importante, mas poucas vezes ele muda o que eu pensei na história, na conversa. Além disso, outra coisa que é muito importante para mim é que, apesar da ausculta pulmonar, que é a parte que por enquanto não dá para fazer à distância, ser a parte mais, vamos dizer assim, quando um paciente pensa numa consulta com o pneumologista e quando o pneumologista pensa num exame físico, todos nós e os pacientes pensamos no estetoscópio encostado no peito, né? É um clássico da medicina, tanto na pneumologia como em qualquer outra especialidade, o estetoscópio é o símbolo do médico. É o símbolo do médico. Mas, mas se eu pudesse escolher qual que é a parte mais importante do exame físico respiratório para mim, não é a ausculta, Uhum. é o que a gente chama de inspeção. Eu sei que tem alguns Uhum. pacientes também assistindo a Ah, sim. essa conversa. Inspeção Principalmente é o pelo que teu eu, canal do Instagram, né? no Instagram, é o que eu vejo quando a pessoa está na minha frente. Se a pessoa consegue conversar sem dificuldade para respirar, eu vejo a cor da pele da pessoa, a cor do lábio da pessoa, Uhum. a velocidade com que a respiração está acontecendo. E aí eu comecei a pensar assim: o exame físico é importante, mas a ausculta, que é o símbolo do médico, poucas vezes muda tudo. Geralmente, Uhum. quando eu acho que vai ter uma alteração na ausculta, eu encontro alteração na ausculta. E quando eu acho que não vai ter, raramente tem. E o mais importante é eu ver se essa pessoa está respirando bem, está respirando rápido, devagar, normal, se ela está com dificuldade para falar por causa da respiração. E tudo isso que eu estou falando aqui é possível da gente fazer pela telemedicina. Sim, uma Então, inspeção, né? Por olhando, né, videochamada. vendo a respiração, Uhum. às vezes, quando o paciente está com o celular, com a câmera muito pertinho assim, eu peço para ele se Uhum. distanciar um pouco da câmera para eu ver o tórax respirando, ver como é que a coisa está funcionando. Tem sido muito, muito frequente os pacientes terem um oxímetro de pulso para medir a saturação em casa. Aí eu vejo se está medindo direitinho, ele me mostra quanto está a saturação. Então, eu acho que por tudo isso que eu estou falando, a questão do exame físico em nenhum momento foi um problema sério para mim, nunca foi uma limitação, porque eu Uhum. posso fazer a parte mais importante, que é ver como está a respiração da pessoa, e essa parte que eu não posso fazer, que é a ausculta, na grande maioria das vezes não é o que faz a diferença, não é o que muda nosso tratamento, não é o que muda os exames que a gente vai pedir. E uma ou outra vez que essa dúvida estava presente, eu orientei esse paciente que ele precisava vir ao meu consultório assim que pudesse, ou passar, se fosse longe, num consultório de um médico que pudesse examinar o pulmão. Eu achei, antes de começar as consultas online, que isso ia acontecer muitas vezes.
mas essa necessidade aconteceu poucas vezes. Sim. Então, eu acho que eu lembrei de 2 situações nesses 3 anos que Uhum. uma pessoa era da minha cidade e eu pedi para no dia seguinte vir ao meu consultório para examinar, e outra pessoa era de longe e eu pedi para que ela fosse para um atendimento presencial, até porque quando eu vi a respiração da pessoa, eu vi que a respiração estava rápida, um pouco difícil, a fala complicada, então era uma pessoa que, na verdade, precisava de um atendimento de urgência, né? Uhum. Então eu fiz toda a orientação, acompanhamento, mas ela precisava de um atendimento presencial de urgência naquele momento. Então a falta do exame físico completo nunca foi um problema para mim. Você falou sobre essa necessidade, às vezes, de caminhar a outro colega para examinar, né? Realmente não é tão frequente. E outra questão na inspeção, durante uma videochamada, eu presto muita atenção na fala do paciente, né? Porque um paciente com dispneia, né? Temos aí o pessoal que está acompanhando que não é médico, né? O meu canal é mais voltado para os médicos, mas sejam muito bem-vindos. O canal do Marcelo tem bastante mais voltado para o público em geral, mas sejam todos muito bem-vindos. Mas quando eu falei aqui da dispneia, a dificuldade respiratória, né? Quando o paciente tem uma dificuldade respiratória, a fala dele também fica diferente, fica entrecortada, ele tem dificuldade de falar, ele vai suspirar. E isso, durante uma videochamada, é possível a gente avaliar e até mesmo ver os movimentos, né, respiratórios, como o Marcelo disse, quando o paciente chega para trás, às vezes o uso de musculatura acessória, batimento de asa de nariz, né? Hoje também, quando muitas pessoas têm o oxímetro, e eu vou fazer um pouquinho diferente hoje a live, né? Porque como tem bastante gente aqui que acompanha o canal do Marcelo, o Instagram do Marcelo, eu vou ler um comentário aqui que eu achei interessante também, que a pessoa falou que o exame físico é importante, mas a telemedicina vai melhorar muito a vida das pessoas e tem dificuldade, né, de ir até o médico, né, que é o caso da pessoa que comentou, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm limitações, né, de movimento, às vezes idosos que têm dificuldade também de se locomover, pacientes, até mesmo a questão de obesidade, né? Às vezes alguns casos de obesidade mórbida, o paciente tem dificuldade de sair de casa, e às vezes essa dificuldade faz com que ele deixe de procurar o médico e vai deixando o autocuidado, o cuidado de saúde dele, vai ficando em segundo, terceiro, quarto plano, né? E a telemedicina traz essa oportunidade do paciente poder ter um acesso ao médico com maior facilidade. E também a um médico especialista de uma área que às vezes não tem na cidade dele, É isso que eu ia né? falar. Então pode falar. É isso que estava vindo na minha cabeça. Tem essas dificuldades do paciente de se locomover para o lugar, mas tem, às vezes, um paciente que tem é totalmente capaz de ir a um consultório, ir para um atendimento, mas ele não tem, sei lá, num raio de 200 quilômetros, um especialista daquela especialidade. E aí a telemedicina dá essa possibilidade, né? Então, essa foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo lá, quando eu comecei a fazer. O que é melhor? Uma pessoa ficar sem atendimento nenhum da especialidade ou ter um atendimento de telemedicina? Aí eu fui vendo que, com certeza, é ter um atendimento de telemedicina. É 1000 vezes melhor do que não ter o atendimento, sendo que, na maioria das vezes, eu sinto isso, a qualidade na consulta por telemedicina, ela tende a ser a mesma qualidade do que seria uma consulta no consultório. Porque, como eu disse, essa pequena dificuldade de não ter algumas partes do exame físico, a gente muitas vezes consegue superar essa dificuldade conversando mais, tentando entender mais a situação, fazendo mais perguntas, tentando garantir que tudo foi bem entendido. Então, vamos dizer, no dia a dia, no consultório, a gente já faz isso caprichado, mas na telemedicina é como se viesse uma camada a mais de capricho para garantir que vai ficar tudo bem, né? Para aumentar a chance de que fique tudo bem. Então, eu acho que o acesso que a telemedicina dá a médicos em geral e aos especialistas é fantástico.